dentista se comunica com o oncologista durante o tratamento de uma pessoa com câncer? Esse é o Conecta Podcast com a doutora Luana Campos e essa segunda parte da nossa entrevista. Doutora, como que a gente se comunica com a equipe médica durante o tratamento do câncer? Bom, um grande prazer voltar a conversar com você. E essa é uma pergunta muito importante e que gera dúvida não só nos dentistas, mas também na equipe médica. Como que essa conversa ela acontece? E essa conversa, Rômulo, ela vai ser diferente de acordo com onde o dentista está. Por exemplo, existe aquele dentista que faz a odontologia hospitalar que já trabalha dentro do hospital. E ali é mais fácil, porque dentro do hospital a gente tem as conhecidas reuniões multidisciplinares. E esse é o melhor momento para a gente discutir o caso dos pacientes. E ali que tem a equipe de enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, fono e dentista também. Então, é importante que o dentista que já atua dentro ali, né, do ambiente hospitalar participe dessas reuniões, porque ali cada paciente ele é detalhado, todo mundo tem um momento de dar aquela sua opinião, passar, né, aquele briefing do que realmente tem feito como tratamento e ali a gente conversa e chega num denominador comum, onde todos sabem o que todos estão fazendo. Melhor momento. Mas existe aquele dentista que atende um paciente oncológico ambulatorial, está no consultório. E ali a conversa ela fica por telefone. Mas sempre é importante que o paciente leve o contato do médico, que o médico esteja aberto a receber a ligação, a comunicação, a informação que o dentista tem para passar. Essa conversa ela é muito rica. Né? Os dois se informam de coisas muito importantes e que vão determinar o sucesso ali, né, de todo o tratamento num geral. Então, isso acho que fica claro aqui, né, que depende muito de como a gente está atuando, em qual local. Certo? É comum que as comunidades, essas equipes médicas do tratamento convide o odontologista para esse bate-papo, para essa questão? Ou é uma especialidade que normalmente não é convidada regularmente? Sim, geralmente é chamada assim. Então, assim, eu posso dizer, trabalho em São Paulo, certo? Então, dentro daqui, em São Paulo, isso já é comum. Eu não conheço, não consigo dizer se de repente norte, nordeste, sul, isso já acontece da mesma forma. Eu espero que sim, mas se isso não acontecer, se de repente alguém que estiver assistindo, né, fala, poxa vida, eu nunca participei, né? Eu acho que vale se interessar, questionar e perguntar qual é o dia que tem a reunião. Né? Todo hospital tem. Se informa, né? Veja se é possível entrar, participar, porque é realmente extremamente importante que aconteça. Acho excelente a sua sugestão. Esse é o papel do OnConecta mesmo, que essa comunidade médica que está nos assistindo possa realmente entender a sua sugestão. Se você não foi convidado, vai lá, se faz presente, né? Para que a gente possa ajudar no tratamento do câncer através Quem da não sua é visto não é lembrado. Não então vai lá, se faz presente e mostre o serviço realmente e a importância que tem. Um pouquinho mais específico, quais são as consequências dessa questão oral do tratamento bucal dentro da oncologia? Porque é uma questão muito séria. Quais seriam as consequências que chegam para a gente nessa questão? São diversas consequências, né? A gente diz que são complicações orais em decorrência dos tratamentos oncológicos. Essas consequências, elas têm algumas variações. Então, a gente tem complicações orais que vêm da radioterapia, como eu já comentei, quimioterapia, iodoterapia. Mas quando a gente faz um compilado geral, a gente observa que esses pacientes, eles são susceptíveis a complicações que são agudas e crônicas. Algumas começam como aguda e acabam virando crônicas também. Mas se eu for citar aqui algumas complicações agudas muito importantes, sem dúvida nenhuma, a primeira delas é a mucosite oral, que é uma inflamação da mucosa, dose limitante aí desses tratamentos e que, poxa vida, afeta toda a mucosa oral desse paciente, dificultando fala, mastigação, deglutição. Eu costumo brincar que, poxa, né, se uma lesão, uma afta, uma feridinha na boca já dói, você imagina a boca inteira ferida, o quanto não impacta para um paciente oncológico. Então, a mucosite, sem dúvida nenhuma, é um efeito muito conhecido e muito importante, mas fora ela, a gente tem
boca seca, né? A sensação de boca seca e até a diminuição desse fluxo salivar que acontece objetivamente. A gente tem trismo, que é a diminuição da abertura de boca. A gente tem infecções oportunistas, pode ser por vírus, por fungo, por bactéria, enfim. Tem a doença do enxerto contra-hospedeiro, que é uma complicação que a gente encontra em pacientes que fazem transplante. Então, mas que também são várias lesões, feridas, né? Ulcerações que acometem a cavidade oral. E tem as crônicas também, tá? Eu tô citando algumas das principais Claro. aqui, tem mais, mas das crônicas a gente continua tendo aí a boca seca, que pode aí virar algo crônico. Tem também a doença do enxerto contra-hospedeiro, que também tem a forma aguda e também pode ser crônica, que tem um prejuízo na qualidade de vida desses pacientes muito grande. Mas tem também complicações ósseas importantes, que a gente conhece como osteonecrose, osteoradionecrose. Então, o osso desses pacientes, não de todos, mas de um grupo que faz uso, né, de algumas medicações antirreabsortivas, enfim, durante o tratamento oncológico, podem vir a desenvolver essa condição, essa doença, tá? Onde o osso ele não cicatriza. Então, é um paciente que muitas vezes sem essa informação, termina todo o tratamento oncológico, não se lembra que fez uso dessas medicações que favorecem, né, essa doença e acabam precisando extrair um dente. Extrai o dente e aquela região não cicatriza, então fica uma necrose ali que muitas vezes debilita demais e é uma doença difícil de tratar, o manejo, enfim. E isso tudo é possível da gente prevenir se a gente recebe o paciente no momento que antecede o uso de todas essas medicações. Então, é cárie, é doença nos dentes, em mucosa. Então, são complicações, né, Rômulo, que você percebe que pegam o paciente, né, que acometem o paciente de uma forma muito importante, de Muito agressiva. séria, muito agressivo. Séria. Sem contar que quando nós estamos falando de vias orais, nós estamos falando também do relacionamento pessoal e profissional. É. Porque a partir do momento que você está com uma boca toda infeccionada, como que é a sua comunicação interpessoal? De que forma que você se relaciona com as pessoas profissionalmente e pessoalmente? Isso afeta também. A pessoa acaba não falando, né? Ela não quer se comunicar com outra pessoa, porque com a boca toda infeccionada. É isso mesmo. Então ela se sente acuada, né? Ou muitas vezes ela fala: "Poxa vida, eu não tinha ideia do quanto minha saliva era importante, do quanto a minha boca era importante, né? Não só para comer, mas para eu lidar com outras pessoas." Tem relato de uma série de pacientes meus que falam: "Nos meus negócios eu me sinto prejudicado. Eu vou para uma reunião, eu não consigo conversar muito tempo sem tomar uma água, eu não tenho a lubrificação, eu não sei se o cheiro da minha boca não Não está está incomodando, interferindo, não está interferindo. incomodando as pessoas." Então, é muito complexo, né? É algo que, quando a gente fala de qualidade de vida, na melhora, né, nesse contato interpessoal, que é fundamental. Hoje a gente percebe que os tratamentos oncológicos melhoraram muito. Então, aquele estigma de morte que existia antes, poxa, a gente vê que isso tem melhorado, pacientes têm se curado, né, uma sobrevida maior. E aí eu te falo o seguinte, né? Quanto mais a pessoa vive, melhor ela tem que viver. Claro. Porque se ela vai ter uma sobrevida alta, mas ela vai ficar cheia de complicações que limitam a socialização, aí ela chega em um momento que ela se questiona: me curei, mas e agora? Como que eu me socializo? Você sabe que no OnConecta, acho que a gente percebe com os nossos médicos essa questão da preocupação, né? Eu quero melhorar a qualidade de vida dos pacientes. É. Todos os nossos entrevistados, independente da neoplasia que ele vem tratar, falar a qualidade de vida. Nós estamos aqui para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu sei da sua especialidade na laser terapia. Conta um pouquinho para a gente, como que a laser terapia pode auxiliar nesta questão? Olha, a odontologia hospitalar é um casamento perfeito com a laser terapia.
Eu sou fã, uma grande entusiasta do laser e, obviamente, trabalho, né, há 20 anos com essa tecnologia. E, realmente, eu falo que é um casamento perfeito porque, dentro desse contexto, né, dessas condições orais bem peculiares do grupo de pacientes oncológicos, a gente tem o laser como uma tecnologia que vai favorecer 3 aspectos, principalmente, né, 3 aspectos que são cruciais durante esse momento. A laser terapia, quando a gente fala de laser de baixa potência, que não é aquele cirúrgico, tá? É uma luz que não causa calor, tá? Ela modula, ela vai oferecer analgesia, ela modula a inflamação local daquele paciente, tá? E ela favorece o processo de reparação tecidual. E é tudo que eu quero. Porque se eu tenho uma ferida que dói, está inflamada, e eu preciso que feche, né, que tenha reparação, com uma luz que eu não tenho ali, né, interação com as medicações que ele já está usando, eu não tenho efeitos colaterais, eu consigo tudo isso. Então, quando bem realizado, obviamente, né, a pessoa que vai fazer a laser terapia, ela precisa entender como funciona a tecnologia, se qualificar, né, para que ela consiga oferecer o melhor protocolo. Mas é uma tecnologia que veio para ficar e tem crescido muito nesse ramo. Eu vejo Tá? na sua rede social, principalmente no Instagram, as suas explicações sobre o uso do laser, que há muita desinformação ainda, né, de como essa técnica Infelizmente. pode ser aplicada. Infelizmente. Porque frente a essa desinformação, e claro, os profissionais eles têm acesso, podem comprar, podem utilizar. Só que se você compra, não sabe usar, você não oferece resultado. E aí acaba tendo por parte de profissionais e de pacientes aquela dúvida: ah, eu já fiz e não funciona. Mas não funciona por algum motivo, né? De alguma forma não foi feita da melhor forma. Porque quando a gente usa parâmetro correto, tem o diagnóstico correto, né? Eu sei o que é a lesão, qual é o melhor protocolo para aquela lesão. Exato. Tem E protocolos para o uso do laser? tem No protocolos tratamento para o uso. oncológico? Exatamente, tem. E depende do diagnóstico. Então, qualquer ferida na boca é o mesmo protocolo. Não, né? Cada ferida, entre aspas, tem um diagnóstico. Então, tem protocolos com laser, por exemplo, que eu entrego mais analgesia, maior conforto, outros que são melhores para cicatrização, para reparação, outros para inflamação. E mais, a gente tem também como associar corantes específicos que são ressonantes, né, que combinam com laser e fazem descontaminação. A gente conhece isso como terapia fotodinâmica. Agora, de uma forma muito simples explicando, então, além de analgesia, modular a inflamação e acelerar a reparação, eu consigo também para lesões contaminadas. Pode ser por herpes, candidíase, né? Uma lesão por fungo, vírus, bactéria. Utilizar esse recurso que a gente conhece como PDT, né? Terapia fotodinâmica, para descontaminação local. Então, é um combo perfeito e ela é rápida, ela é relativamente barata, acessível, para que as pessoas consigam ter isso de fácil acesso. Diferentes hospitais têm acesso, clínicas. Muitas vezes hoje são equipamentos portáteis, é fácil, o dentista consegue colocar numa maleta, entrar na UTI, entrar no leito ou levar para fazer um home care. Às vezes é um paciente que está em casa, precisa de um atendimento domiciliar, leva, é um conforto muitas vezes imediato. Então, paciente, olha que interessante, né? Porque eu tinha, na época que eu atendia na USP, principalmente, a gente tinha um grupo de pesquisas que acontece até hoje, mas que o meu atendimento era na hora do almoço, que era meu intervalo, eu estava estudando a graduação ainda. E os pacientes gostavam de ir no meu horário. Por quê? Porque eles faziam o laser e conseguiam almoçar. Então, eles já iam antes do almoço fazer a sessão, diminuir a dor naquelas lesões orais e conseguiam ir para o restaurante fazer a refeição. Então, é um conforto que, poxa vida, né? Ele não conseguiria comer ou não ia comer da mesma forma, com a mesma facilidade, e que com uma ferramenta simples, meia hora, muitas vezes um atendimento, é possível que ele tenha esse conforto. Agora, eu entendo quando você disse de ter, né, se dedicado com o coração
nas pessoas com necessidades especiais dentro da questão da odontologia e da oncologia. É claro, né? Você possibilitar que uma pessoa em tratamento oncológico possa ter uma saúde bucal, né? Onde ela consiga manter a sua vida num padrão adequado, é incrível, né? É uma coisa muito importante É hoje. muito importante, é fundamental para a qualidade de vida, para o funcionamento do organismo, para ele conseguir, né? Porque ele passa por nutricionistas, por uma série de outros profissionais, mas ele se frustra se ele não consegue comer, se ele não tem vontade, muitas vezes, de comer. Um dos efeitos que eu até nem comentei, mas também pode acontecer, é o paladar ficar alterado. E isso a gente também consegue, com a laser terapia, auxiliar que ele tenha um retorno mais acelerado disso, né? Então, tudo isso vai É um benefício, né? entrar como um benefício. A laser terapia tem aspectos de você poder usar convênio para poder o uso dessa tecnologia? Ótima abordagem, tá? Desde 2016, foi incluído no rol de procedimentos de cobertura obrigatória, né, no rol da ANS, a laser terapia para pacientes oncológicos. Então, antes disso, os pacientes tinham um gasto com isso, então não eram todos os pacientes que tinham condições de seguir com esse tratamento. E, graças a Deus, as coisas mudaram muito, né? Então, a gente agora tem como fazer isso, né, esses atendimentos com cobertura dos convênios. E aí algo que vale ressaltar é que isso fica muito fácil e dinâmico para atendimentos feitos em hospital, porque é um convênio médico que vai pagar, né? Mesmo sendo o dentista que faz, o convênio médico, ele paga o hospital por isso. Mas, por exemplo, eu tenho uma atuação também no meu consultório. Então, fica um alerta para algum dentista que, de repente, tem aí um paciente oncológico no consultório e não está dentro de um hospital. Alguns convênios, eles fazem reembolso. Então, é possível que a gente faça um relatório para o convênio, explicando a condição oral desse paciente, a necessidade, né, de quantas sessões de laser ali aquele profissional indica para que aquele paciente faça. E a partir desse relatório, com emissão de nota fiscal, comprovando o pagamento que foi feito, também é uma outra via e possibilidade para um paciente que não está internado também se beneficiar desse tratamento, né? Tendo o convênio médico para que ele consiga receber e não ter custo, porque ele já tem muitos custos, né, Rômulo? É verdade. Então, que a gente puder ajudar... Contribuir para minimizar esse impacto, né, dessa Exato, despesa, né? exato. Porque é uma despesa tão física e emocional. Nossa, quando a gente soma as duas, né, a material, como que fica o estado da pessoa no tratamento oncológico no final de todo o processo? Quando ela é bem cuidada desde o início, quando a gente consegue, né, que a equipe multidisciplinar ela esteja bem entrosada, se comunicando, é muito bonito ver toda essa trajetória. O paciente termina aliviado, mas se sentindo amparado, grato e super entendido. E já sabe o que ia acontecer, né? Ele já cumpriu aquele período, enfim. Então, esse é o melhor dos mundos. É claro que ele passa por um momento muito delicado, mas ele termina feliz, aliviado, né? Se sentindo confortável. Diferente quando isso tudo não caminha de uma forma organizada. Então, ele se sente prejudicado, às vezes enganado. Eu não sabia que era assim. Então, quando a gente joga limpo e acompanha todos juntos, né? Sem dúvida nenhuma, não é nem só melhor para nós na condição de equipe, mas principalmente para o nosso alvo final, que é o paciente. Que é o né? paciente, A claro. gente faz tudo isso para ele, né? Para que ele tenha essas informações e benefício final. Então, eu acho que um recado que a gente poderia deixar é justamente isso. Que juntos nós somos mais fortes, ninguém faz nada sozinho, né? A gente soma. Então, o dentista junto nessa equipe, ele vem para somar e melhorar ainda mais os resultados do médico, do enfermeiro, da fono, da físio, de todos os profissionais, que se eu for citar todos aqui, a gente vai ficar um tempão. Mas, assim, faz parte de uma engrenagem que é fundamental para a qualidade de vida, para o resultado e sobrevida
desse paciente em especial. Excelente, excelente. Essas informações são muito úteis e relevantes, doutora Luana, para toda a nossa audiência, das pessoas entenderem, né? E, claro, a consciência da prevenção. Desde o primeiro momento que você disse, a prevenção, né? A partir do momento que eu, como paciente, começo a ter a consciência da prevenção antes do fato de estar ali batendo a minha porta, o caminho é o melhor. Você como professora hoje também, porque a nossa comunidade também é para graduados, né, e não graduados, você é professora em quais universidades ou faculdades? Hoje eu sou professora da graduação e pós-graduação da Universidade de Santo Amaro, da Unisa, aqui de São Paulo, e faço parte aí do corpo clínico aí da habilitação em laser terapia da USP, do Laboratório Especial de Laser e Odontologia, que foi onde eu me qualifiquei, fiquei por muitos anos fazendo minhas pesquisas, tenho um carinho enorme por esse laboratório e, claro, me sinto honrada por fazer parte dessa equipe. E contribuo também em outras universidades, né, dando algumas aulas como professora convidada, como a São Leopoldo Mandic em alguns momentos. Enfim, tenho uma atuação, né, nessa parte acadêmica bastante forte. Agradeço também por estar dentro disso aos alunos que confiam a mim a orientação de mestrado, doutorado. Então, sigo aí orientando esses profissionais para que a gente tenha cada vez mais pessoas aí animadas e bem orientadas para seguir a trajetória de pacientes oncológicos. Excelente. Esse foi o OnConecta Podcast com a doutora Luana Campos, doutora e pós-doutora em odontologia. Um papo incrível, né? Nosso Oncopapo, a gente fala. A gente agradece, é uma honra ter a sua presença aqui conosco. E o OnConecta está nas principais plataformas digitais. E até o próximo. Obrigado pela participação.